Bom, meus amados, vamos continuar a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos, né? Bom, quando se trata dessa geração da qual estava no deserto, o povo, quando saiu ali do Egito, já tinham centenas e centenas de famílias e tinham pessoas velhas e pessoas novas. Então, o que nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus no capítulo 2 é que os mais velhos foram morrendo. Só que mais velho não de ser velho, idoso, acabado, né? Não tô falando de pessoas que já tá com seus 90 anos, 100 anos. Nós estamos falando de pessoas que estavam prontas para ir para a guerra, pessoas que tinham força e vigor para ir para a guerra, né? Adultos. Mas são pessoas que eram tão adultas, tão cheias de si, estavam tão impregnadas com o passado do Egito em suas mentes, tão revoltadas com a vida que levaram ali no Egito, que essas pessoas, elas não conseguiram vencer. Não conseguiram vencer a murmuração, eles reclamavam, eles tinham desgosto, eles eram iracundo, qualquer coisa, eles se iravam, se levantavam contra Moisés, contra Deus. Então essas coisas foram entristecendo o coração de Deus e as primeiras oportunidades que haviam, porque está aqui no capítulo dizendo exatamente assim, quando havia um motivo, uma oportunidade, Deus permitia que eles perecessem. Por quê? Porque eles eram irredutíveis. Não tinha mais volta, eles não queriam se arrepender. Eles estavam prontos em seus corações e suas mentes daquilo que eles queriam. Então, por ser tão irredutível, Deus permitia que eles morriam no deserto, né? Uma das questões foram das serpentes. E a geração nova já são aqueles mais novos, né? Que tá crescendo, tá vendo seus pais, tá assistindo, mas enfim, né? Uma das coisas que eu achei bem legal aqui quando eu estava lendo a palavra, Moisés falando que aquele povo ele tinha medo, eles tinham um medo danado de que os filhos deles morressem, né? Eles tinham medo. E Deus falou assim, olha, mas vocês são tão teimosos, tão rebeldes, tão duros de coração, vocês não vão vencer. Mas os filhos de vocês, eu vou fazer com que eles conquistem a terra. Vocês não vão conquistar a terra, mas os seus filhos vão. Esses que você tem medo de que eles não vão vencer. E dentro de gerações a gente vê exatamente isso. Muitas vezes aquele que é mais velho, ele tem medo de que os novos não venham vencer na vida, não venham conquistar. E Deus fala, mas é essa nova geração que eu escolhi para que eles pudessem entrar na terra, para que eles pudessem desfrutar, para que eles pudessem vencer, né? E Deus é exatamente isso que ele faz. Veja você que o que Deus queria era que aquele povo obedecesse para que as nações vissem o que Deus tinha como resposta, né? Então, todo mundo tinha medo de Israel, as pessoas admiravam Israel, mas eles, ali entre eles eram terríveis, eles eram muito más. Então, isso chateava o coração de Deus, porque ele estava ali respondendo, cuidando, e esse povo estava sempre ingrato, né? E Moisés chegou a falar, olha, vocês têm que obedecer a Deus fielmente, às suas leis, porque os outros povos vai ter isso como testemunho. Eles vão ver vocês e vai falar, nossa, esse povo é um povo sábio, esse é um povo inteligente. E quando eles ouvirem falar a respeito da lei que vocês seguem, eles vão falar, nossa, como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Gente, os israelitas ganharam admiração, entendeu? Eles eram pobres, saíram lá do Egito pegando as coisas de todo mundo de lá, mas Deus foi lá engrandecendo, mudando a vida, mudando a história deles. Você vê isso no capítulo 4, versículo 6, Moisés falando, as pessoas vão falar isso de vocês. E agora, Moisés está ensinando os novos, né? Os que ficaram, os filhos, tá falando para eles, vai lá na sua força, entra nessa cidade, adquire, pega tudo que vocês têm direito, não fuja, não tenha medo, não murmure, obedeça. Então Moisés, ele vem falando desse respeito que essas pessoas teriam que ter com a lei do Senhor,
né? Ele fala, olha, do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês, né? Vocês ouviram a própria voz de Deus. Vocês não viram ninguém, mas vocês ouviram a voz de Deus, né? Então a Bíblia fala que os israelitas não viram Deus, mas eles ouviram, irmãos, ouviram. Hoje a gente ouve uma voz dentro da gente e a gente sabe quando a gente é tocado pelo Espírito, porque a voz do Espírito Santo ela vem no nosso espírito, mas é como se fosse a voz da nossa própria mente dentro da gente, né? Não é uma voz, não é um sino, não. É a própria voz da nossa mente, mas algo muito mais forte do que nós, e a gente sabe que é o Espírito Santo que está falando. Mas Moisés fala no Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, que aquele povo ouviu, eles não viram, mas ouviu a própria voz de Deus, irmãos. Eles tiveram coisas assim grandiosas, mas não deram um pingo de valor para aquilo que Deus tinha. Então, que hoje nós possamos entender que Deus ele quer nos abençoar. Nós temos que ouvir a sua voz, nós temos que atender a sua lei. Nós temos que pedir para Deus nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo o mal. E jogar por terra todas as maldades, tudo aquilo que vem realmente para atrapalhar a nossa vida, né? Se você é a nova geração, esse é o seu momento de se entregar para Deus. Se você é uma geração mais antiga, esse é o momento de você encaminhar a nova geração. Porque, irmãos, Deus não vai esquecer dos seus sonhos, nunca. Deus não vai esquecer que você tem sonhos e Ele quer realizar na sua vida. Porque todo mundo tem um sentimento, tem um coração, tem um sonho. Mas nós que somos mais velhos devemos encaminhar os mais novos aos caminhos do Senhor, porque, irmãos, daqui uns dias a gente tá cansado, né? A gente vai fazer com mais canseira, e quem é que vai estar com força para continuar esse evangelho? São os mais novos, é a nova geração. Então você tem que encaminhar seus filhos, tem que encaminhar seus netos, não se canse deles, não se canse deles. Deixa Deus trabalhar. Não murmura, não reclama, porque o que você reclama agora você não sabe se daqui 15 anos você vai se arrepender do que você tá reclamando. Reclama de tudo, e aí? Daqui 15 anos você é outra pessoa, e aí como é que vai ser? Então agradeça ao Senhor pelo seu dia, agradeça ao Senhor por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida, e que você possa louvar o nome do Senhor, ou na alegria ou na tristeza. Não podemos só louvar a Deus quando nós estamos prósperos, quando estamos abençoados. Temos que louvar a Deus também naqueles anos que demora, parece que nunca vai sair daqueles anos de prova, das necessidades, das dificuldades, aonde você não tem valor pelo homem, aonde você não tem valor de nada. Você não tem nem valor do próprio dinheiro para você comprar nada, fazer nada, e é completamente dependente de Deus. Nessa hora é que você tem que obedecer a Deus, continuar fazendo a vontade de Deus, estando nos caminhos dele. Irmãos, a internet, ela tá aí para ensinar um monte de coisa contrária. Agora tá um tal de falar assim, não precisa ir para a igreja não, precisa sim. Congregai meu povo da terra, precisa ir para a igreja sim. Você precisa tomar santa ceia. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você pode até ser uma pessoa de oração. Você pode ser, mas você precisa buscar ao Senhor. Você precisa estar ligado ao corpo. E o corpo é Jesus com a cabeça, né? Jesus é a cabeça e nós somos o corpo com os nossos irmãos. Então a gente não pode andar sozinho. A gente tem que ter o nosso Senhor Jesus para nos guiar. E que esta palavra ela possa mudar você. Ela possa transformar a sua maneira de pensar. Vamos parar de reclamar e vamos só agradecer ao Senhor. Não importa o momento que você está vivendo agora. Irmãos, quantas vezes a gente vê ou ouve uma pessoa que está num bom momento da vida dela olhar para nós e falar, olha, você tem que agradecer. Não é fácil, porque você olha e fala, mas a minha vida está no olho de um furacão, como é que eu vou fazer isso? Mas é possível, irmãos. Quando você está com o Espírito Santo de Deus, a sua luta se transforma em nada. Em nada. Agora, se você está cansado, se você se sente sobrecarregado, você tem que dividir sua carga com o Senhor, tem que ver onde é que está errando, para que você está
por você estar tão sobrecarregado, porque muitas vezes, irmãos, a gente se sente assim, a gente se sente sobrecarregado. Depois a gente olha para Deus e fala: Senhor, eu coloco em tuas mãos. Aonde o Senhor está, alguma coisa vai acontecer. O Senhor vai continuar, o Senhor vai fazer a tua obra. E Deus trabalha, irmãos. Ele é o único que a gente pode contar as nossas necessidades, que a gente pode contar os nossos problemas e deixar Ele trabalhar ao nosso favor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração.